o governo Lula sofrer oposição de setores conservadores e de direita, todo mundo imaginava. Agora, muita gente não imaginava que eles sofreram críticas e protestos de grupos que apoiaram a sua eleição. Ficou meio difícil entender? Fica aí que eu vou conversar com um especialista que vai explicar direitinho o que está acontecendo. Mas quem vai ajudar a gente a explicar isso é o cientista político Rafael Moreira. Obrigado por aceitar o meu convite. Seja bem-vindo ao canal Marco Zero. Eu que agradeço pelo convite, Marco. É sempre um prazer poder dialogar com você e fico aqui à disposição. O Rafael, críticas da agora oposição, do pessoal mais conservador, de extrema-direita, o bolsonarismo, todo mundo imaginava que ia acontecer. Agora, protestos, reclamações de pessoas, grupos e até entidades que apoiaram a eleição do presidente Lula, ninguém imaginava, ou imaginava em menor dimensão. Como é que se explica isso daí? Claro, então vamos lá, Marco. Antes de mais nada, acho importante destacar que sempre que, quando a gente fala sobre esquerda e direita no Brasil, vale lembrar que esses dois setores são bastante plurais, né? Não existe uma única direita, assim como não existe uma única esquerda. Então, a esquerda é formada por diferentes segmentos, diferentes movimentos sociais, diferentes partidos, assim como a direita também é. No campo da esquerda, né, uma das principais questões que diferencia a esquerda da direita é a capacidade de manter uma reflexão crítica permanente, né? Não é porque você apoiou um determinado candidato, apoiou um determinado partido, que você vai fazer um apoio cego a ele. Então, esse é o caso do governo Lula, né, do que está acontecendo agora, e é por isso que você vê setores que o apoiaram algum tempo atrás, agora se mobilizando e fazendo críticas, enfim, organizando manifestações em relação ao próprio governo. Isso é uma coisa que aconteceu também no outro governo Lula, né? Enfim, a gente tem aí um histórico de movimentos sociais e de partidos do campo da esquerda que tem uma capacidade de mobilização grande, colocando pessoas na rua, liderando greves, fazendo campanhas, enfim, de abaixo-assinado, em prol de determinada pauta e tal. Isso sempre aconteceu no Brasil e não ia ser diferente agora que você tem um governo que foi eleito do campo progressista, né? Então, o governo Lula assume uma questão fiscal bastante difícil, né? Ele era um governo que foi uma completa catástrofe econômica, fiscal, qualquer pessoa que tem o mínimo de bom senso consegue perceber isso. Então, ia haver um ajuste de contas. O problema é como esse ajuste de contas vai ser feito durante um governo que tem apenas 4 anos para mostrar serviço, né? Se o governo Lula acabar, na hora de fazer esse tipo de ajuste, na hora de trazer um equilíbrio para as contas públicas, fazer isso afetando os setores que o apoiaram, como eu falei, esses setores têm uma reflexão crítica permanente. Então, não é porque eles o apoiaram naquela eleição que agora eles vão ser, enfim, vão fazer um apoio cego a ele. São setores que vão se mobilizar, vão criticar e vão pressionar o governo para que não haja corte de verbas, por exemplo, em setores como a área da educação, né? Então é por isso que você vê professores de universidades federais, servidores de universidades federais se mobilizando, eles percebem que na hora de fazer esse ajuste, eles podem ser aqueles que vão pagar a conta, eles têm uma capacidade de mobilização grande, né? Tem capilaridade por todo o território nacional, então por isso agora eles se organizam e pressionam o governo federal para que esse tipo de coisa não aconteça. Também fica a percepção de que esses segmentos que apoiaram Lula durante a eleição e agora parece que se sentem um pouco preteridos, porque o governo Lula, em busca da tal coalizão no Congresso Nacional, acaba fazendo concessões e alianças com segmentos, com partidos políticos que apoiaram a outra candidatura. Estou falando do pessoal dito centrão. Você não acha que também acontece um pouco dessa entre aspas, ciumeira desses segmentos que estão meio que se sentindo desprestigiados? Eu acho que sim, Marco, e acho até com razão, sendo bem sincero, né? Primeiro assim, o que a gente tem que levar em conta, né? Qual que é o momento histórico que a gente vive? A gente vive um momento histórico onde a extrema-direita é bastante forte, né? No Brasil, não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo. Ela, ok, perdeu essa última eleição nacional para o Brasil, mas elegeu grandes bancadas no legislativo, né? Se você pega a composição do legislativo atual, ela tem um setor de extrema-direita, que está muito longe do campo democrático, inclusive, bastante forte, bastante presente, que também tem muita presença em redes sociais, por exemplo. O setor da direita e da centro-direita como um todo tem bastante força dentro do poder legislativo, e o governo Lula, apesar de ter sido eleito, né, para o poder executivo, se vê, de certa forma, acuado por esses setores, né? Então, na tentativa de não... Na tentativa de, eu não diria agradá-los, mas talvez de não, enfim, não ir para uma confrontação aberta em relação a alguns desses setores,
tenta fazer ali uma série de concessões que desagradam a própria base que ajudou a eleger o PT, né? A candidatura de Lula, melhor dizendo. Então, Lula tem deixado de lado e tem preterido, como você falou, setores que o apoiaram, fazendo concessões para os setores que estavam no outro lado na última eleição. Então, acho que é uma, entre aspas, ciumeira, que acho que é até justificada, eu acho, sabe? Porque se você é eleito para um poder executivo, né, para um poder para um poder executivo que tem tanto poder, tal como é o caso brasileiro, né, onde você pode ditar medida provisória, etc, etc. O que se espera da base que elegeu é que você contemple a sua base, né, que você leve adiante aquela agenda por meio da qual você foi eleito, né? Afinal, as pessoas votaram naquilo, as pessoas esperam ver resultados em relação àquilo. Lógico, resultados têm vindo, mas talvez não ao ponto que se esperava de um governo que, como eu falei, herdou uma completa catástrofe econômica e social e sanitária também, né? Vale lembrar, a gente acabou de sair de uma condição de pandemia, onde aí mais de 700 mil pessoas perderam a vida. Então, se esperava uma melhor reestruturação do Estado desde já, desde o primeiro momento do governo Lula, e ok, a gente tem visto resultados em algumas áreas, acho que ninguém é cego em relação a isso, mas acho que se esperava mais desse governo em comparação àquilo que aconteceu no governo anterior. Rafael, o Brasil vive um regime chamado do governo de coalizão. E a vitória do Lula na eleição de 2022 foi bem apertada. E para compor esse governo, para ter apoio a esse governo, ele teve que fazer concessões e colocar no governo partidos que fizeram campanha para o seu adversário. Nesse sentido aí, é até natural de que no governo participem pessoas que pensem diferente, né? Agora, na sua avaliação, o governo Lula, ele mudou as suas características originais que ele apresentou durante a campanha eleitoral, ou não é isso mesmo e não tem outro jeito? Eu acho que se a gente for comparar o que foi a vitória do governo Lula, né, da candidatura de Lula, melhor dizendo, que já tinha uma composição heterogênea, né, então vale lembrar, né, naquela coalizão, principalmente no segundo turno, você tinha setores ali desde o campo da esquerda brasileira, representados pelo PSOL, por exemplo, até setores ligados a, por exemplo, Simone Tebet, que representa o agronegócio brasileiro, um setor bastante conservador, inclusive ligado ao agronegócio, etc e tal. Então, já tinha uma certa correlação de forças interna ali, que era bastante heterogênea, e que em algum momento trazia uma série de contradições durante o governo. Mas, a partir do momento que o resultado da eleição chega, a eleição legislativa, eu digo, que mostra que há uma grande força do campo da direita, da centro-direita, até da extrema-direita, o governo Lula se vê diante do dilema de talvez expandir um pouco mais a sua base de apoio, né? Montar um presidencialismo de coalizão, montar uma coalizão dentro de um presidencialismo de coalizão que seja ainda mais ampla, que seja mais diversificada, tal como aconteceu nos últimos governos Lula, né? Então, esse mesmo movimento aconteceu, se você compara o primeiro governo Lula e o segundo. Então, acho que o governo Lula se viu diante desse movimento, né? Ok, vamos expandir a nossa coalizão de governo, haja visto que o campo da direita, da centro-direita e da extrema-direita elegeram muita gente para o legislativo, e vamos lidar com essas contradições que vão aparecer durante o governo. Essas contradições estão aparecendo, né? Então, você vai ter setores ali com visões bastante contraditórias, né? Então, enquanto você tem, por exemplo, um Silvio Almeida levantando a pauta dos direitos humanos, a mesma coisa em relação, por exemplo, Marielle Franco, Sônia Guajajara, Ministério dos Povos Indígenas, etc., você vai ter setores ali dentro do governo que representam justamente os interesses de setores que são completamente contrários a essas pautas, né? Setores que, por exemplo, representam um agronegócio que é aquele agronegócio voraz e que não está nem aí para a pauta ambiental, que não está nem aí para a questão das mudanças climáticas e está ligando muito menos ainda para a questão dos povos indígenas, né? Então você tenta abarcar todo mundo e trazer todo mundo para o seu governo, e as contradições vão vir à tona em algum momento. E acho que elas estão vindo e era natural que elas viessem. Acho que isso era até esperado já, para quem lembra que foi o primeiro e o segundo governo Lula. Ô, Rafael, as pesquisas indicam aí que a popularidade do presidente Lula não são as mesmas que ele verificou nos 2 primeiros mandatos dele. Até são bem parecidas com o resultado da eleição de 2022, né? Na sua avaliação, a tendência é que fique do jeito que está, ou se essa popularidade ela se modifica ao longo do governo dele? Putz, Marco, sendo bem sincero, acho que esse é o tipo de previsão que é bem difícil fazer, porque ela depende de fatores que a gente não controla, por exemplo, a economia, né, do Brasil. Ok, a economia é ditada pela própria agenda econômica do governo,
Mas vale lembrar, ninguém esperava, por exemplo, que ia estourar uma guerra na Ucrânia, ninguém esperava que ia estourar uma guerra no Oriente Médio. Então, tem fatores externos que afetam a economia de um país que você não tem controle sobre eles. Então, acho que essa avaliação de governo daqui diante, né, até o final do governo Lula, vai depender muito do desempenho econômico dele. Mas não depende apenas das escolhas econômicas que ele mesmo está fazendo e que a sua equipe, como Haddad, Simone Tebet, etc., estão fazendo. Depende de fatores externos também, depende, por exemplo, de um resultado da eleição nos Estados Unidos, né, que está completamente imprevisível, em aberto, e por algumas pesquisas apontando, inclusive, a volta de Donald Trump ao poder. Então, são fatores externos que vão influenciar naquilo que vai acontecer aqui dentro do país e que o governo não tem controle sobre isso. E isso afeta diretamente a popularidade do governo, né? Lógico, se você faz uma comparação entre o governo atual e o governo anterior, e se você questionasse isso numa pesquisa, eu acho que boa parte das pessoas ia falar, olha, se for uma avaliação retrospectiva comparativa, de fato, o governo Lula é melhor do que o governo Bolsonaro, até porque agora a gente tem um adulto governando o país, né? Você tem uma pessoa que se coloca publicamente, que, enfim, se retrata em relação a erros que comete, etc. e tal. O desempenho econômico também tem sido melhor, etc. Mas se você pega e estoura uma guerra, enfim, fora daqui, ou então um conflito na América Latina, que estou falando assim, é um cenário muito imprevisível, muito, enfim, acho que longe da realidade no momento atual, mas simplesmente trazendo um exemplo do que tem acontecido por aqui no nosso continente, isso afetaria completamente o que aconteceria dentro do próprio país. Então, acho que uma avaliação, a forma como as pessoas avaliam o governo Lula daqui em diante vai depender de fatores que ele não controla. Lógico, há fatores que ele controla, né? Como eu falei, parte do desempenho econômico, aonde você decide investir, se você vai agradar a sua base de apoio que te ajudou a te eleger na última eleição, se você vai cumprir a agenda que você prometeu, e, por exemplo, algumas promessas têm sido cumpridas, né? Acabaram de prender os mandantes do assassinato de Marielle Franco, e isso é uma promessa explícita de campanha. Falaram, isso é uma questão de honra para um governo republicano ir atrás de quem foi responsável por um crime político que teve repercussão internacional. Beleza, você está cumprindo parte da sua agenda que você propôs naquele momento. Agora, resta ver se vai cumprir isso o resto, né? Ô, Rafael, para encerrar, eu queria a sua análise com relação à eleição municipal, as eleições municipais no Brasil, de modo geral. Porque a gente sabe muito bem que a eleição federal, principalmente, as pautas são outras, né? A questão da macroeconomia, inclusive o debate ideológico é mais acentuado, né? A questão da pauta de costumes. E na eleição municipal a gente percebe mais a discussão, o debate daqueles problemas mais próximos, né? Da educação na escola municipal, a questão da policlínica, né? A questão do morador em situação de rua, né? E assim por diante. Você acha que essas pautas ditas mais nacionais, a questão da economia, a questão da pauta de costumes, de certo modo, ela vai estar presente na eleição municipal ou não? Nós vamos debater mais o buraco da rua. Marco, se a gente for pensar, já como foram nas eleições passadas, eu acho que pautas nacionais têm estado cada vez mais presentes em discussões em nível local, sabe? Mesmo em eleições municipais. Lógico, quando uma pessoa constrói uma determinada candidatura em nível municipal, e acho que o eleitorado também espera isso, a pessoa vai falar sobre a questão da zeladoria, vai falar sobre a policlínica do bairro, vai falar sobre como está a saúde pública, manutenção de espaços públicos, jardinagem, etc, etc. Só que a gente vive um momento de grande politização da sociedade brasileira que leva, eu não gosto muito dessa palavra, mas leva a uma certa polarização da sociedade como um todo, que acaba se filtrando e chegando no nível local, né? As pessoas esperam, muitas vezes, que aquela pessoa que está se candidatando para o nível local se posicione em relação àquilo que está acontecendo ao país dela, né? Então, se, por exemplo, na última eleição, a pandemia era um fenômeno global e as pessoas queriam ouvir do que aquele candidato naquela cidade achava daquilo que estava acontecendo na cidade dela em relação a isso, se a vacinação estava avançando ou não, se a pessoa era a favor ou não do uso de máscara, se a pessoa achava que cloroquina fazia sentido ou não, por mais que não fizesse nenhum sentido. Então, você tinha ali uma infiltração de pautas nacionais no nível local que forçava as candidaturas a se posicionar e o próprio eleitor, eu acho que ia um pouco em busca disso, e acho que isso vai acontecer ainda nessa eleição. O Brasil não mudou tanto dos últimos 4 anos para cá, né? A gente ainda tem mas repetindo, por mais que eu não goste dessa palavra, você tem aí uma certa polarização ainda por parte do campo progressista, capitaneado no momento atual pela candidatura do Lula na última eleição, que venceu, etc. E no outro lado, você tem ali um campo da direita e também da extrema-direita, que cada vez mais ainda está organizado em torno do bolsonarismo, que agora está tentando se articular em torno de um único partido, que é o PL. Então, você tem ali um certo arranjo no sistema partidário acontecendo, que está começando também a chegar no nível local, né? Até por conta da cláusula de barreira, você tem aí partidos sendo extintos,
partidos que estão se fundindo a partir de então você está tendo ali um certo enxugamento do sistema partidário brasileiro. Então, em nível local, as próprias candidaturas também estão começando a se organizar em relação a isso, sabe? Isso até, por um lado, eu acho bom do ponto de vista do eleitorado, sabe? Isso serve para o eleitorado começar a organizar melhor na cabeça dele a política local do ponto de vista político, ideológico, partidário, sabe? Não sacar que é apenas uma questão de zeladoria, o que a pessoa acha do postinho na esquina, ou da quantidade de pessoas em situação de rua e tal. Isso também tem a ver com ideologia, né? A posição que a pessoa defende em relação a isso tem a ver com como ela encara a sociedade como um todo. Então, acho isso até positivo para o eleitorado começar a organizar melhor a cabeça dele em relação às candidaturas em nível local. Então, só para reforçar, eu acho que sim, eu acho que a gente começa a ter cada vez mais pautas nacionais que estão se filtrando no nível local e que, mais uma vez, vão vir à tona, tanto nas candidaturas quanto por parte da expectativa do eleitorado em relação a isso. Rafael Moreira, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Agradeço muito a sua participação. Rafael, obrigado e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Marco, e fico sempre à disposição. Você sabe, o debate aqui é sempre bastante franco, mesmo quando a gente diverge, então ele é sempre positivo nesse sentido. Fico à disposição para o futuro. Abraço, Marco. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa entrevista. Eu sugiro você a compartilhar desde já essa nossa conversa, porque certamente você conhece alguém que vai querer saber mais sobre esse assunto. Convido você também a tocar no sininho aqui no canal Marco Zero para ser informado toda vez que houver um novo conteúdo. Obrigado a todos e até a próxima.